E o lateral direito do Bahia, Gilberto, falou sobre a partida do Internacional e disse que o Bahia chega com um pouco de favoritismo a mais em relação ao Inter por um fator. Nesse vídeo eu quero te falar o que disse o lateral direito, ex-Inter inclusive, e quero te falar também sobre uma outra situação, de um zagueiro do Sub-17 que assinou contrato do Inter. Quero te trazer mais detalhes também sobre essa situação, mas só antes de começar esse vídeo com novas informações aqui sobre o nosso Colorado, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional. Não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal, ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, e também te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias, é para homens de todas as idades. Não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então aqui com novas informações sobre o nosso Colorado. O Inter hoje já fez a última atividade no CT Parque Gigante. Nesse momento que tu tá assistindo o vídeo, o Inter inclusive já chegou a Salvador, tá? O Inter já tá inclusive por lá. O Alexandre Bernabé inclusive vai conceder uma entrevista coletiva para falar antes dessa partida. Essa entrevista deve ser agora por volta das 9, 10 horas da noite. Vou repercutir ela após. Inclusive, se tu não segue as redes sociais do canal, siga, @canalTN, tanto para Instagram, quanto para Twitter, quanto para qualquer outro tipo de rede social. O Inter, bom, tu já sabe, né? Já tá escalado, aquele time que a gente já conhece, com a novidade sendo Ener Valencia. Mas o ponto novo que eu quero te trazer dessa partida é o lateral direito Gilberto. Bahia fez hoje a sua entrevista coletiva. E é uma situação de praxe que acontece em torneios da Comebol, seja Libertadores, seja Sul-Americana. Sempre um jogador de cada time tem que falar na partida que antecede o jogo. No caso do Inter vai ser o Bernabé, no caso do Bahia foi o Gilberto, ex-jogador inclusive do Internacional, teve passagem pelo Colorado lá atrás em 2013. Só que o Gilberto disse que o Bahia ele chega com uma vantagem em relação ao Inter para essa Libertadores. E aí abre aspas para o que ele falou. A gente sai em vantagem porque já viveu um pouco disso, jogando a pré-Libertadores. Então a gente já sentiu um pouco mais do clima. Sabemos que é difícil, mas temos potencial de sair com um triunfo. E a ajuda do nosso torcedor vai ser muito importante. Vamos mentalmente fortes para fazer um grande jogo. É até legal que eles falam triunfo e não vitória, né? Porque tem aquela situação de clássico por lá, né? De Bahia e Vitória. E lá o Bahia nunca vence, né? O Bahia nunca tem uma vitória. O Bahia sempre tem um triunfo. Essa é uma situação, inclusive, uma curiosidade engraçada, mas o Gilberto que disse que o Bahia chega um pouco mais forte, chega com uma vantagem. É óbvio, né? Realmente o Bahia disputou a pré-Libertadores, tanto a fase 1 quanto a fase 2 e a fase 3, na verdade, para chegar nessa fase de grupos e estar enfrentando o Inter. Então, sim, eles já jogaram essa competição durante o começo dessa temporada, mas vamos lá, né? Eles enfrentaram duas equipes, primeiro foi o Boston River, né, o primeiro foi o The Strongest, na verdade, depois foi o Boston River. Vamos lá, né, são duas equipes que não são tão fortes, né, até o segundo jogo contra o Boston River, eles ganharam somente de 1-0 no agregado, né, contando os dois jogos, foi um jogo bem ruim, diga-se de passagem. É uma equipe que tem bons jogadores, vou fazer um vídeo, né, um pouco mais falado amanhã, falando um pouco sobre esse time do Bahia, mas é sim um time muito bom, mas não sei se o Bahia chega com toda essa vantagem, né, tem um fator local que é muito importante. Mas vamos lá, né? Nos últimos 10 confrontos, o Inter venceu 7 em relação ao Bahia. Agora, uma outra situação que eu quero te falar também, e aí saindo um pouco dessa alçada de jogo do Inter amanhã na Libertadores, saindo um pouco da alçada até de profissional, quero te falar sobre base. Vocês estão gostando que eu fale muito sobre a categoria de base do Inter, te atualizando sobre essas informações. Inclusive, se tu gosta, deixa aqui nos comentários, deixa teu like nesse vídeo que eu vou estar entendendo e vou estar trazendo cada vez mais conteúdos de base. A base do Inter, que principalmente nessa temporada, começou a ter alguns processos melhores, né? Não só por causa no Sub-20, com a chegada do ex-goleiro Renan, ídolo do Internacional, no Sub-17, o Inter tá nas quartas de finais da Copa do Brasil. Inclusive joga amanhã também contra o Flamengo pelo Sub-17, primeiro jogo de ida da Copa do Brasil. E esse jogador que eu quero falar para ti, inclusive, vai jogar amanhã nesse jogo que é bem importante. O jogo que primeiro é namorado dos Quero-Queros, que é o Thiago Zaralski, tá? Quem é esse jogador? Quem é Thiago Zaralski, TN? Esse jogador tem 17 anos, zagueiro, canhoto, e foi o jogador que assinou só agora, pela primeira vez, o seu contrato profissional com o Inter. Ele não tinha um vínculo ainda profissional, ou seja, se grandes equipes
né, tanto do Brasil, tanto de outro lugar, chegassem nele, ele tinha somente ainda aquele contrato de aspirante, né, aquele contrato de juniores. E agora o Inter assina um novo contrato, colocando uma multa rescisória padrão. A gente sempre fala, né, de multa rescisória, né, de jogador, principalmente da base, né, a multa do Thiago também vai ser acima de 30 milhões de euros, e isso acaba trazendo até uma certa expectativa, mas é uma multa padrão, né, a gente não pode levar isso em consideração tanto, né, o valor da multa, óbvio, a multa do Gabriel Carvalho, por exemplo, que era uma grande promessa do Inter, era uma multa de 70 milhões de euros, né, porque esse sim era uma promessa absurda que o Inter teve nesse último ano de base. Mas o Thiago Sarauski, ele assina esse primeiro contrato, um vínculo por 3 anos, e ele vai jogar amanhã, inclusive. E o Inter, né, já tá fazendo esse movimento preventivo, porque como o Inter tá fazendo uma boa campanha dentro da Copa do Brasil Sub-17, chegou já nas quartas de finais, vai enfrentar o Flamengo. E aí é 50-50 esse jogo, né? É bem difícil, porque o Flamengo tem uma das melhores bases do país, é o time com maior investimento, com maior estrutura dentro, né, do cenário de categoria de base, então sem dúvidas vai ser um jogo muito difícil, e até por isso o Flamengo é até um pouco mais favorito realmente que o Inter, mas até para já não ter daqui a pouco essa preocupação, o Inter antes desse jogo das quartas de finais já assinou esse contrato oficial por parte do Thiago, que foi titular em todos os jogos dessa campanha. É um jogador muito técnico, inclusive, um canhotinho, jogador interessante, assim, para o cenário de base dentro do Inter. E mais um jogador aí que assina contrato. Essa geração sub-17 do Inter tem bons jogadores. Já fiz um conteúdo especial aqui falando sobre o lateral esquerdo, o Alisson Rodrigues. Se tu assiste aqui os vídeos do canal, tu vai saber quem é o Alisson, que é o capitão desse time sub-17. Baita jogador, um lateral esquerdo que sem dúvidas vai ganhar espaço nos próximos anos dentro do Inter. O atacante que chegou recentemente, o Raikkonen, né, não o piloto de corrida, mas é sim esse nome em homenagem ao piloto, que chegou recentemente do Goiás, fez uma baita copinha, tá jogando inicialmente nessa equipe sub-17, fez 2 gols já nessa competição em 4 jogos, muito bom atleta também. Na verdade, fez 3 gols em 4 jogos. O Raikkonen bateu pênalti também, acertou. É um dos outros jogadores também que a gente coloca bastante potencial dessa geração sub-17. Mas o Thiago, ele firmou ontem, inclusive foi anunciado pelas redes sociais do Clube do Celeiro de Ases essa informação, tá bom? Então, esse foi o vídeo também trazendo um último detalhe sobre base. O Inter, só agora, a gente já tinha a informação da lista de inscritos do Inter para Libertadores, mas hoje o Inter divulgou o card dessa lista de inscritos e colocou o Iago Noal como um dos jogadores da base ali de demais inscritos, e não um jogador de profissional. O que isso significa? Que o Iago Noal, sem dúvidas, já estava trabalhando com essa informação, mas ela vai ser confirmada. O Iago Noal, ele vai descer para o Sub-20 para continuar jogando. Porque senão ele vai perder ritmo de jogo, porque ele não vai atuar no profissional. Agora, com a volta do Tabata, do Gabriel Carvalho, ele vai perder ainda mais espaço. No último jogo contra o Flamengo, por exemplo, o Luca não foi relacionado, o Ricardo Matias não foi relacionado, o Luiz Otávio não foram relacionados. Então, o Iago Noal vai ter menos tempo ainda. Imagina quando voltar Tabata, Gabriel Carvalho, Gabriel Mercado, Cleiton Sampaio, todos esses jogadores têm que ser relacionados. Tem 7 jogadores que ficaram fora da lista, que têm tranquilamente possibilidade de estarem nessa lista. Então, até por isso, até para não perder esse ritmo de jogo, o Noal vai voltar pro 20, vai jogar com o Renan, vai qualificar esse time sub-20 do Inter, até para não perder o ritmo, até porque ainda é um jogador de somente 17 anos, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo mais com as informações. Valeu, falou e foi!